Sabe que no dia de hoje o Senhor tem, ao longo desses últimos meses, falado muito ao meu coração sobre o Jesus que eu tenho servido e o Jesus que eu tenho adorado. Quando nós lemos a profecia de Isaías, que diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós todos nos lembramos desses atributos de Jesus. Nós nos relacionamos com o Deus Forte, nós nos relacionamos com o Maravilhoso Conselheiro, nós nos relacionamos com o Príncipe da Paz, nós nos relacionamos Jesus como amigo. Nós queremos a sua presença, nós queremos as suas bênçãos, nós queremos tudo aquilo que Ele pode nos dar. Mas Jesus tem me lembrado e tem falado muito ao meu coração: Ramon, eu sou mais do que isso. Eu sou o Rei dos Reis, e um dia eu voltarei para governar, e eu estarei vestido de branco, e o meu nome será proclamado, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo, que eu sou o Salvador. Ele tem dito a mim: Ramon, é hora de se dobrar, é hora de se prostrar, é hora de reconhecer que eu sou o Rei. E quando nós falamos de rei, nós nos lembramos de monarquia. E a monarquia é a forma mais antiga que existe ainda nos dias de hoje. Nela, o poder é exercido pelo então rei, pela rainha, pelo imperador, pela imperatriz. É uma função de chefe de Estado. Assim como nós temos um pouco aqui no Brasil, né? Só que no Brasil nós temos um presidente, e esse presidente é eleito a cada 4 anos. Nós podemos trocar se nós não gostamos, a maioria vence, essa é a democracia, né? E ao contrário do que muitos pensam, o nome do Brasil não é CBF. Muitas pessoas pensam que CBF é o nome do Brasil. Não, nós somos a República Federativa do Brasil, e nós elegemos através das votações. Na monarquia não. Na monarquia existe um rei que provavelmente pegou esse reinado, herdou esse reinado dos seus pais, dos seus avós, e ele ficará nesse posto até que então ele morra ou ele decida passar. E quem assume é quem vem na linha sucessória, filhos, netos, bisnetos, e assim vai ao longo de toda a história. O poder dessas pessoas é vitalício, hereditário. E ao longo da história existiram grandes impérios, existiram grandes monarquias. Uma das mais antigas talvez seja o Egito Antigo, onde era governado pelo faraó, mas também a Roma Antiga, onde era governada pelos seus imperadores, né? Nós falamos agora recentemente, nós encerramos a série sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e nós lembramos o porquê João tinha sido preso. O apóstolo João foi preso na ilha de Patmos. Foi porque existia um imperador chamado Domiciano, que criou um processo onde todos os imperadores deveriam ser adorados como Deus, e o apóstolo João não se dobrou diante do rei. Então ele é preso na ilha de Patmos, e Deus Jesus se revela a ele naquele lugar, e ele escreve o livro de Apocalipse. Então nós vemos que essa questão de imperador já não é de hoje, é algo muito antigo. Ainda no presente existem monarquias. Nós podemos lembrar, a monarquia talvez mais recente, mais famosa, é a da Rainha Elizabeth, que faleceu em setembro de 2022. Quem aqui não lembrava daquela senhorinha de cabelo branco, que devia fazer um bolinho de chuva maravilhoso? Ou não, né? Ou alguém fazia para ela. Provavelmente alguém fazia para ela. Mas todo mundo olhava aquela senhora simpática, aquela senhora que tinha uma postura gentil, uma postura delicada, e ela que governou ali, na verdade que foi rainha por tanto tempo, morreu em setembro de 2022. Quem assumiu foi o seu filho, o príncipe Charles, que hoje tem 75 anos, e na linha sucessória nós temos lá o príncipe William e depois o príncipe George, que hoje é uma criança. Por que eu estou te falando a respeito de reis e imperadores e rainhas que viveram no passado? Porque todas essas pessoas que eu falei foram pessoas importantes nas suas épocas, foram pessoas importantes nas suas comunidades, nas suas culturas, onde elas viveram, como elas viveram. Todas elas tinham uma marca forte, mas que com o passar do tempo, os seus nomes constam somente nos livros históricos. Não tem mais peso. O que elas fizeram lá atrás talvez não reverbere, porque
um outro rei assumiu, uma outra rainha assumiu, mudou-se coisas, circunstâncias mudaram, as leis mudaram, mas eu quero te falar uma coisa, hoje eu estou aqui para te falar sobre alguém muito especial, um menino, mas não é um menino comum, ele é um menino rei, ele que teve o seu nascimento preanunciado centenas de anos antes, do período que ele nasceu, ele que mesmo não sendo de uma família real, ele que mesmo não nascendo em um lugar com muita estrutura, ele que mesmo talvez vivendo e nascendo naquele ambiente sujo, foi adorado como rei. Antes do seu nascimento ele já era rei, durante a sua vida ele foi rei, e mesmo após a sua morte, após a sua ressurreição e ascensão aos céus, ele permanece rei, e assim permanecerá para sempre. Hoje eu quero te apresentar um menino rei que há de vir e governar o mundo. Estou falando de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui, se a rainha Elizabeth estivesse viva, quantos aqui se sentiriam honrados se ela chegasse para vocês e falasse assim: olha só, eu queria ir na sua casa hoje tomar um café, ou então melhor, vem até a minha casa e vamos tomar um chá, e eu vou pedir para que alguém faça um bolinho de chuva para você. Quem aqui se sentiria honrado? Verdade, seja vulnerável, você levante a mão aí, bem alto onde você estiver. Eu perguntei no culto ontem, uma pessoa ficou com a mão levantada, aí eu não me sentiria honrado. Eu falei, falou é importante. Todos nós nos sentiríamos honrados por uma pessoa com tanto poder, com tanta influência, com tanta autoridade, com tanto domínio sobre situações, com tanta vivência, experiência, com tanta história para nos contar. Todos nós olharíamos e falaríamos: uau, que privilégio que eu tenho de estar perto de uma pessoa assim. Que privilégio que eu tenho de ter 10 minutos dessa pessoa. Talvez você daria coisas especiais suas para que você estivesse perto de um influencer, de alguém que você admira, de alguém que realmente é importante para você. Mas por que nós não valorizamos tanto a presença de Jesus, que é o nosso Rei e o nosso Salvador? Nenhuma pessoa no mundo fez o que Jesus fez por você. Nenhuma pessoa no mundo faria o que Jesus fez por você. Você não entrou aqui por acaso, meu irmão, minha irmã. Você entrou aqui porque Deus quer se revelar, Jesus quer se revelar para você como Senhor e Salvador, como Rei dos Reis, como soberano dos reis da terra. Ele que é o Alfa, o Ômega, o começo e o fim, e Ele está nesse lugar. Eu quero apresentar para vocês aquilo que o apóstolo Paulo disse lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Você pode acompanhar aqui comigo, você não precisa abrir a sua Bíblia, nós vamos ler aqui. E Paulo mostra Jesus nesses 3 estágios que eu vou falar no dia de hoje. No seu pré-nascimento, ele mostra Jesus após o seu nascimento, e ele mostra Jesus após a sua morte. Vamos ler aqui comigo, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Agora presta atenção nisso. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez você não conheça Jesus, talvez Jesus tenha sido alguém que você ouviu falar. Você sabe que em todas as religiões, Jesus é uma figura importante. Mesmo talvez na religião mais oposta à nossa, uma religião que também cresce muito como o islamismo, eles reconhecem que Jesus é alguém muito especial. Eu tive a oportunidade de, quando eu morei fora, ter amigos árabes, e os árabes são, cara, que povo maravilhoso, que gente alegre, que gente feliz. Eles são muito parecidos com o brasileiro, eles gostam de estar junto, eles gostam de tocar, eles gostam de abraçar, aquilo muitas vezes que nós criamos de imagem,
com base naquilo que a mídia mostra, não é a realidade. Eles são realmente um povo amoroso. E eu tive muitos amigos que verdadeiramente acreditavam que Jesus era um grande profeta, foi uma pessoa incrível, mas aqueles meus amigos não tinham a revelação que Jesus era o salvador da vida deles. Mas eu nunca fui agressivo com as minhas palavras, eu nunca quis empurrar a minha fé e a minha crença goela abaixo deles. Eu sempre entendi que a obra do convencimento é uma obra que o Espírito Santo gera. A palavra de Deus diz que quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E eu entendi que o meu papel era amar aqueles homens, era amar os meus amigos, e eu tenho amigos até hoje que eu converso. E foi engraçado que eu me tornei meio que o pai deles, porque o pai deles, que morava lá na Arábia Saudita, ele sabia que eu era um cara sério, que eu estava estudando para ser um pastor e tudo mais, e os filhos iam para a bagunça e ele me ligava. O pai desses árabes me ligava: Ramon, você está com o Albará, você está com o Assad, você está com esqueci o nome de um outro. Eu falava: não, eu não estou. Eles: olha, se você encontrá-los, pede. Foi engraçado, mas eu desenvolvi um relacionamento, e eu pude apresentar Jesus de alguma forma para eles. A verdade é que as pessoas nos observam muito mais do que elas nos ouvem. E se você tem o desejo de evangelizar alguém, apresentar Jesus verdadeiramente, haja como Jesus agiria, faça como Jesus faria. Não brigue, não discuta, argumente sim, tenha o seu posicionamento, não negocie a sua fé, mas saiba que quem convence é o Espírito Santo. E hoje eu quero te falar, talvez se você não sabe ainda quem de fato Jesus é, em nome dele, nós estamos aqui te apresentando, e você vai poder dizer: hoje eu conheci verdadeiramente Jesus. Ele era rei antes do seu nascimento. Jesus não iniciou as suas funções como rei apenas quando ele nasceu, ele estava desde o princípio. Colossenses capítulo 1, versículos 16 a 20 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Repete assim comigo: ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Quando nós vamos para o Evangelho de João, e para mim talvez esse seja um dos versículos mais marcantes do Novo Testamento, o Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que nós corremos para o versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Deixa eu te falar uma coisa: se o que existe no Senhor é poderoso para te libertar e para me libertar, nós temos que abrir o nosso coração para entender aquilo que Ele nos diz. A palavra dele é a verdade. Ele diz aqui, cheio de graça e verdade. Esse é o Deus que nós servimos. Nós precisamos entender urgentemente que Jesus foi o executor da obra. Todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio dele. Jesus não é apenas o rei no Novo Testamento, ele é o rei do Velho Testamento também. Existe um termo teológico, técnico, que se chama cristofania, e esse termo ele é designado para definir as aparições de Cristo pré-encarnado ocorridas no Antigo Testamento. Jesus se apareceu para Moisés, Jesus se apareceu para Abraão. Você pode ler lá no livro de Gênesis e também no livro de Êxodo, e tanto Abraão quanto Moisés foram obedientes, entenderam quem era o rei que estava se apresentando a ele, se prostraram e receberam o poder de reconhecer quem de fato Jesus era. Jesus está nesse lugar te mostrando que Ele é muito mais do que aquilo que você imagina,
porque Ele é infinitamente mais poderoso do que qualquer coisa que você possa ter visto na sua vida. Nada se compara ao seu poder, nada se compara à sua grandeza, nada se compara ao seu amor. E todos aqueles que entenderem essa mensagem terão as suas vidas transformadas de uma vez por todas. Mas Jesus também é rei após o seu nascimento. Jesus, Ele decidiu abrir mão de todos os seus atributos para vir à terra, mas Ele não abriu mão da sua essência. Ele abre mão dos seus atributos, mas a sua essência permanece. A sua posição na terra era a posição de servo, mas a sua essência continuava como rei. Ele sempre foi rei, Ele nunca perdeu a sua majestade, Ele nunca deixou de ser Deus. E mesmo abrindo mão de tudo, Ele continuou sendo adorado como rei. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 2, versículo 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. O versículo 11 diz: entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe. Prostrando-se em terra, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhes as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Jesus era um recém-nascido, de uma mãe comum, de uma família convencional. Maria foi uma mulher extraordinária. Maria foi realmente uma mulher diferenciada, aquela que recebeu o desígnio do Senhor, Deus, para ser a mãe do Salvador da humanidade. Mas o poder de salvar o mundo não era ela, estava nela, no seu Filho Jesus. E quando Jesus vem ao mundo, Ele vem com um propósito. Sabe, quando nós lemos a história de Jesus, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos tantas coisas, e muitas vezes nós nos lembramos apenas das curas que Jesus fazia, das curas que Jesus fez. Mas a palavra de Deus nos conta que muitos outros mais milagres ocorreram e foram feitos, que não caberiam no livro. A palavra de Deus diz isso, a Bíblia diz isso. Jesus não foi aquele apenas que curou um leproso, que tocou no leproso, quando ninguém tocava. Jesus não foi apenas aquele que perdoou os pecados da mulher adúltera, quando ela poderia ser apedrejada e deveria, segundo a lei, ser apedrejada. Jesus não foi aquele apenas que tocou na mulher, que foi tocado pela mulher do fluxo de sangue, e cura saiu do seu corpo e a libertou daqueles 12 anos de problema. Jesus não foi aquele apenas que deu uma palavra para o paralítico do tanque de Betesda, que estava lá 38 anos. Jesus foi muito mais do que isso. A palavra de Deus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito da vinda de Cristo à terra, dele se despir da sua divindade, dele abrir mão de toda a sua glória, foi para te salvar, e foi para me salvar. Eu não sei se você entende isso. Pense em alguém que talvez tenha feito a maior prova de amor que você tenha recebido. Talvez tenha sido os seus pais, talvez tenha sido os seus filhos, talvez tenha sido a sua esposa. Nada se compara com o sacrifício de Jesus naquela cruz. O conceito de redimir era como se alguém fosse a um mercado de escravos e apontasse e dissesse: eu quero aquele escravo, eu vou pagar pela vida dele, eu quero que agora ele seja o meu escravo, ele vai ser o meu escravo, eu vou comprá-lo. O Redentor, ele comprava aquele escravo, e o que Jesus fez foi que Ele te comprou, e não foi de graça. Não é porque a obra do Senhor parece ser de graça, e você não precisa, simplesmente, na real, você só precisa abrir a sua boca e confessar com a sua boca e abrir o seu coração. Mas custou para o Senhor o seu sangue, custou para o Senhor as dores das chibatadas, a humilhação naquela cruz. Ele fez isso por você, para que você não precisasse mais viver condenado pelos seus erros, não precisasse mais viver, amarrado pelo seu pecado, para que você não mais fosse escravo do medo, mas para que então, a partir daquele momento, e a partir do momento que você declara: Jesus Cristo é o meu Salvador, você então se torna filho de Deus. E Jesus não é mais alguém desconhecido, alguém longe.
Ele se torna o Deus de perto. Ele se torna o Deus que te ama. De forma clara e objetiva, Jesus veio para nos salvar. Mas Ele veio também para nos mostrar que os nossos pecados nele estão perdoados. Você talvez tenha entrado aqui, cara, e a sua vida esteja ao caos, esteja a maior bagunça, você está fazendo tudo errado, você está buscando alegria onde não deve, você tem se metido em negócios que você não pode fazer, você tem acreditado em pessoas que não são confiáveis, e eu quero te dizer que não importa o tamanho do seu erro, meu Deus, Jesus Cristo é muito maior do que qualquer erro que você possa ter cometido, e o seu amor encobre todos os nossos pecados. Não existe erro maior do que você não reconhecer quem Ele é na sua vida, do que você não reconhecer que Ele é o Salvador. Jesus veio para nos mostrar que nós não somos um acidente. Você não é um acidente, você não é a obra do acaso, você não é uma fatalidade. Deus tem um plano na sua vida. Talvez tenha sido isso que você tenha ouvido dos seus pais: eu não te desejei, eu nunca te quis, aconteceu. Não, a palavra de Deus diz que desde o ventre da sua mãe você foi escolhido. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Não foi a sua mãe que gerou a sua vida, foi Deus que te escolheu, porque você tem um propósito lindo aqui na terra para cumprir. Mas Jesus veio também para nos mostrar que todos aqueles que confessarem os seus pecados, as suas transgressões, alcançarão misericórdia, e mais do que isso, todos aqueles que confessarem que Jesus Cristo é o Salvador, um dia terá uma casa nos céus ao lado dele. Isso é o mais importante, isso é a coisa mais linda. Mas Jesus também se apresenta rei, quando ressurreto. Ele é o Rei dos Reis. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 18, diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreves em livros, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Isso aqui é o apóstolo João tendo a revelação de Jesus, não mais Jesus, aquele que ele se relacionava quando estava vivo, mas Jesus já encarnado, Jesus já com o corpo glorificado. E João tem a visão de Jesus, e Jesus ali está falando para ele: escreve essas coisas. E ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. E no capítulo 18, João então tem a visão de quando Jesus vai vencer a besta e o anticristo. Capítulo 19, versículo 13, ele diz assim: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Se nós corremos para o versículo 16, um pouco adiante, diz assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus foi rei antes de nascer. Jesus foi rei depois que nasceu, e será rei até o fim e para sempre, porque o seu reinado dura desde sempre para sempre. A razão pela qual você está aqui hoje não é porque você veio ver uma apresentação, é porque Jesus quer te conhecer. Jesus usou desse espetáculo para trazer uma mensagem muito profunda ao seu coração nessa noite. Pare de buscar alegria onde você nunca vai achar. Pare de buscar a cura onde você nunca vai achar. Pare de buscar contentamento em lugares que você nunca vai encontrar. Ele diz: eu sou tudo aquilo que você precisa.
A palavra de Deus nos mostra em Salmos: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se refugia. Meu querido, o que você precisa buscar hoje é um refúgio nos braços dele. Ele é o nosso consolador. E quando você fizer isso, você vai ter a sua vida mudada, e consequentemente o seu nome estará escrito no livro da vida, porque Jesus quer se apresentar para você hoje. E Ele quer que você o conheça, não simplesmente como um menino numa manjedoura, como nos presépios que você talvez esteja vendo ao longo desse mês. Jesus foi um menino, mas Ele sempre foi rei. Jesus não quer também que você tenha a visão daquele Jesus que foi crucificado de uma forma injusta. A cruz não foi o fim. A cruz foi o fim para muitas pessoas, mas para Jesus não. A obra na cruz foi o começo da minha vida e da sua vida. Foi o começo da minha história e da sua história. Foi naquela cruz que tudo começou. Os nossos pecados sendo perdoados. Jesus quer que você conheça o verdadeiro rei, que nunca perdeu a sua majestade. E para que isso aconteça, existiu uma exigência: que você confesse com a sua boca, e que você aceite com o seu coração, e que você se humilhe diante dele. E se humilhar diante dele é você dizer: você é Deus e eu não. É você dizer: você tem as respostas que eu não tenho. É você dizer: você pode me salvar e eu não estou conseguindo me salvar. É você dizer: você tem autoridade e poder para curar as feridas da minha alma. Porque no fim, meu irmão, acredite ou não, mas segundo aquilo que Paulo diz nas cartas aos Romanos, capítulo 14, versículo 11, como está escrito: por toda a minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Eu quero te falar que você tem uma chave de ouro, uma chave, um dia muito especial. Você tem uma oportunidade única nesse lugar, de reconhecer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. As igrejas têm pregado sobre muitas coisas, mas poucas vezes as igrejas têm falado sobre santidade, sobre separação, sobre consagração, sobre desejar a presença do Senhor. Muitas igrejas dizem: vem do jeito que você está e fica do jeito que você está. Isso não transforma, a obra do Senhor transforma as nossas vidas. E não é porque você tem que ser transformado, é porque você já não consegue ser o mesmo. Não é algo forçado, é algo natural. Eu lembro que quando eu me converti verdadeiramente, eu tinha práticas terríveis, eu tinha atitudes horríveis. E quando eu entreguei o meu coração para Jesus, porque a outra mentira é: todos os caminhos levam a Deus, fica do jeito que você está. Deixa eu te falar uma coisa, isso é uma mentira. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, Ramon, então se eu não for evangélico, eu vou para o inferno? Não, se você não confessar Jesus com a sua boca que Ele é o seu Senhor e Salvador, segundo aquilo que nós acreditamos, sim, você vai para o inferno. E aí não adianta você falar: poxa, mas eu sou honesto, poxa, mas eu faço as coisas certinhas, poxa, mas eu conheço o pastor, poxa, mas eu sou amigo dessa pessoa, poxa, mas eu frequento essa igreja. Não é sobre igreja, não é sobre religião, é sobre uma confissão e sobre abrir o seu coração para Jesus entrar na sua vida e mudar a sua história. E é o que Ele quer fazer no dia de hoje.